Olá a todos os participantes do 8º encontro dos grupos do Programa de Educação Tutorial da Região Norte. Me chamo André e vim fazer uma breve exposição a respeito do trabalho intitulado A Escolha Individual e a Obrigação da Vacinação contra o Coronavírus no Brasil, visando a saúde e o bem coletivo. Os autores são eu, André Lucas Silva Rodrigues, e a professora doutora Georgia Patrícia da Silva Firco. Nós somos integrantes do PET Aplicando Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima. Bom, a pandemia do coronavírus afetou fortemente a saúde pública e a economia global, gerando uma mobilização voltada à criação de uma vacina eficaz no combate ao vírus. Grandes laboratórios farmacêuticos começaram a fabricar e testar vacinas em um curto período de tempo devido à urgente necessidade. Após poucos meses do início da pandemia, foram criadas e testadas ao menos 5 vacinas. Dentre estas podem ser destacadas os imunizantes Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Coronavac. Com isso, houve o começo da vacinação, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a vacinação teve início no primeiro semestre do ano de 2021. No entanto, em meio às dificuldades encontradas para superar a pandemia, está presente também a recusa e o não interesse de pessoas em tomar as vacinas disponibilizadas. Desse fato surge o questionamento: há ou não obrigatoriedade de todos os indivíduos serem vacinados contra o coronavírus? Além disso, surge o debate sobre a liberdade individual como um direito constitucional que deve ser resguardado nesses casos, e um possível direito de não se vacinar. Por outro lado, o problema do coronavírus não afeta as pessoas apenas de forma individual, mas de forma coletiva, além de causar muitas mortes e demandar uma estrutura que gera gastos públicos elevados. Desse modo, o estudo tem por objetivo analisar constitucionalmente qual direito prevalece neste caso, ou seja, se há liberdade individual para recusar tomar vacinas ou se há obrigatoriedade dos indivíduos serem imunizados, visando assim a saúde e o bem coletivo. Para o trabalho foi utilizada uma abordagem teórica qualitativa baseada em investigação bibliográfica, legislativa e jurisprudencial. Bom, como resultados de discussão, temos que a Constituição Federal de 1988 preza tanto pela liberdade individual quanto pela saúde, como pelo bem coletivo. O Estado brasileiro, por meio da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, prevê a vacinação como uma das medidas emergenciais a serem adotadas no enfrentamento da pandemia. O Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário com agravo de número 1267879, fixou a tese de que é constitucional a obrigação da vacinação independente das convicções filosóficas ou religiosas individuais. O STF também, por meio do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de número 6.587, conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, inciso 3º, a linha D da Lei 13.979 de 2020, fixando que o Estado pode determinar que os cidadãos se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid, de forma indireta. Como considerações finais, temos que, até o momento, o Brasil não obriga de forma direta os indivíduos a se vacinarem, ou seja, não pode haver vacinação forçada. No entanto, a vacinação se torna obrigatória de forma indireta, porque é permitido a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares de pessoas não vacinadas. Além disso,
pode ser exigido que a pessoa comprove que foi vacinada para o exercício de certas profissões na área da saúde e da educação. Portanto, o direito individual ele é ponderado e o que prevalece é o direito à saúde e o bem coletivo. Essas são algumas referências do trabalho. Por fim, agradeço a oportunidade e a atenção.